nova ao programa, porque a ativista sueca Greta Thunberg foi detida durante um protesto contra a demolição de uma vila na Alemanha. Só que essa vila está sendo derrubada para obras de expansão de uma mina de carvão mineral. As atividades de mineração devem ser retomadas nos próximos meses. Isso para atender à demanda energética. A Europa passa por uma crise de abastecimento depois da invasão à Rússia, o que coloca muitas vidas em risco. Greta e outros manifestantes foram retirados, principalmente por se tratar, então, de uma região perigosa. Silvio Navarro, você queria comentar a respeito de ambientalismo, Marina Silva, agora a gente adiciona aí o ingrediente Greta Thunberg aí na conversa. Tenta falar sem rir, vai. Veja, a Greta, ela apareceu, né? Quando tem esse tipo de evento, ela geralmente aparece, tenta chamar a atenção. Acho que a gente tem até imagens, Paula, para exibir sobre o momento da prisão dela. Ela está com um semblante ali, você vai observar agora, olha lá, literalmente conseguiu o que queria. Ela foi lá para justamente conseguir uma cena como essa, chamar a atenção. Esse é o esporte dela, é isso que ela faz da vida. Agora, veja só, Paula, eu queria falar sobre essa parte climática de Davos, a agenda ambiental, como eu disse agora há pouco, Beautiful People, a Ana também já trouxe um pouco dessa visão aqui. Tem hoje, por exemplo, a informação de que o enviado especial, né, do governo americano, do Joe Biden, que é o senador John Kerry, eu acho que ele ainda é senador, se não for, você acho que já terminou o mandato, né? Senão a Ana me corrige daqui a pouco. Ele fez um discurso lá em que ele se autoproclama, e aquelas pessoas que estão ali ao redor nesse evento, de seres humanos seletos, né? Então, ele fala ali durante um dado momento que eles não são apenas abraçadores de árvores, mas que são pessoas que estão ali para salvar o planeta, são seletos. E é disso que se trata, esse tipo de evento. Não à toa a Marina Silva está lá, né, para fazer esse tipo de discurso, e também o Flávio já trouxe aqui a visão dele sobre essas agendas de xiitas ambientais, não tem outro termo para se referir. Mas o que eu queria, Paula, era ler um trechinho aqui do artigo do José Roberto Guzzo, na virada do ano, a última edição da Oeste na virada do ano. Um artigo primoroso que trata desse tema, intitulado A Mentira da Mudança do Clima. Para não ser cancelado, proibido de expor as suas ideias ou simplesmente manter o seu emprego, o cientista do século XXI tem de obedecer cegamente à religião da ciência progressista. E aqui peço licença para ler um breve trecho. Esse artigo já está inclusive aberto no site da revistaoeste.com. Era um conteúdo para nossos assinantes, mas depois foi aberto. Portanto, se você tiver curiosidade em ler o artigo inteiro, vale muito a pena a leitura. Abre aspas aqui. A ciência diante da qual se ajoelham hoje bilionários, devotos amadores do meio ambiente e devotos profissionais que ganham a vida em universidades, centros de pesquisa, empresas sustentáveis e agências reguladoras é, acima de tudo, totalitária. Ela decreta em seus comitês, burocracias e igrejinhas que alguma coisa é assim ou assado. A partir daí, obrigatoriamente, essa coisa tem de ser assim ou assado. Foi eliminada simplesmente a pergunta mais fundamental da ciência desde que o homem adquiriu a capacidade de utilizar o seu cérebro para pensar. O que é isso? Ou, de outra forma, por que isso é assim? Nada se mais pode dizer. Não tenho certeza de que tal coisa é assim, gostaria de observar os fatos objetivamente, mas de outro ponto de vista, verificar se chego a alguma conclusão diferente da que é aceita neste momento, ou seja, estão banidas a dúvida, a curiosidade, a investigação física, a discussão livre, a troca de ideias e os demais princípios fundamentais que fizeram a ciência evoluir da descoberta da roda até o que é hoje. Em vez de verdade científica, o que se tem agora é fé. E pior do que isso, a obrigação de ter fé. Muito bem. Ana Paula Henkel, é importante lembrar que a Europa vive uma crise energética em razão da guerra na Ucrânia, e fica a pergunta, né, que a Greta Thunberg, então, estava se opondo a uma retomada aí de uma mina de carvão, né? Como é que os europeus vão viver aí em relação a essa crise energética por conta aí da guerra da Ucrânia? E lembrando que eles estão em pleno inverno agora, né? E sabe quem avisou dessa crise, que essa crise chegaria? O Laranjão, malvadão,
Donald Trump. As pessoas podem gritar, tentar colocar etiqueta na gente, é trumpista, é ista, os istas, né, ismos que eles adoram aí, mas o Trump tentou alertar, principalmente a Europa, que eles estavam extremamente dependentes do fornecimento de gás natural da Rússia. E tem um vídeo que corre aí as redes sociais, você encontra facilmente no YouTube, o Donald Trump, enquanto presidente, em 2018, numa conversa ali, tanto na ONU quanto na União Europeia, dizendo, olha, vocês estão exagerando nessa dependência do gás da Rússia, esse preço vai chegar. E o preço chegou, né? E a Alemanha, a França tiveram que reabrir lugares exatamente para queima de combustão de combustíveis fósseis. E o Silvio disse eco-chatos, né? Eu falo que é ecoterroristas, porque tudo é uma grande histeria, sem embasamento nenhum naquela palavrinha que eles vivem gritando e de maneira histérica, ciência, ciência, ciência. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Obama ainda era presidente, estavam no processo de independência energética, processo que foi finalizado com a administração do Donald Trump. Os Estados Unidos estavam exportando barris de petróleo. Hoje, sob a administração de Joe Biden, tem que pedir, pelo amor de Deus, para a Arábia Saudita aumentar a produção. A Arábia, a OPEP, que disse que não vai aumentar. Aí Joe Biden teve que ir na Venezuela, no ditador, pedir um favorzinho para importar barris de petróleo. Pois bem, havia um processo de independência energética ainda, confesso que até antes do Donald Trump, no Obama. E um dos oleodutos importantíssimos daqui era o Keystone Pipeline, que ligava ali o Canadá até o sul dos Estados Unidos, e os ecoterroristas pediram para o Obama, não, pare essa construção desse oleoduto, precisamos fazer um estudo do impacto ambiental. Pois bem, a administração Obama fez o estudo do impacto ambiental e a conclusão foi: é muito mais seguro para o ambiente fazer o caminho do oleoduto da maneira como estavam fazendo, né, no Keystone Pipeline, do que nas rodovias, por exemplo. O estudo veio embasado, toca o bonde, continua. Pois Obama continuou, então, a construção e não adiantou. Silvio, Paula, Flávio, os ecoterroristas continuaram na histeria. Mas que não importa o que o estudo disse, não importa a ciência, e fizeram um terror, tocaram um terror, e Obama se ajoelhou aos ecochatos, aos ecoterroristas, e suspendeu, então, a continuação do oleoduto. Eu estou contando essa história porque, na verdade, essa pauta é uma pauta histérica, por isso que eu trouxe o nome do Michael Shellenberger, que ele é até uma pessoa muito alinhada com o próprio Partido Democrata, o antigo, não esse que é praticamente um puxadinho do PSOL aqui nos Estados Unidos, e ele fala sobre meio ambiente de uma forma muito séria, com muitos dados, muitos números, muitos estudos. Então, recomendo, para sair dessa histeria e ter bons argumentos, os livros e os textos também que você encontra no próprio Twitter do Michael Shellenberger, e vai te dar muito potencial e muita informação para esse tipo de debate que precisa sair da bolha histérica que ativistas como Greta colocam na histeria de propósito, principalmente na imagem que a gente viu aí dela sendo carregada. Era exatamente isso que ela queria. Quer complementar, Flávio? Existem alguns simbolismos nesse ativismo todo, né? A gente sempre faz de novo falando em metáforas, né? Uma metáfora com o passado, seja com Gandhi, com Martin Luther King, né? Tá para quem acredita no Nelson Mandela, que está bem longe de ser essa figura que o ícone disse. A Greta está tentando fazer isso, lembrando que ela não ganhou
o Nobel da Paz, como já estava sendo aventado, que ela ganharia, e ela, com essa imagem, ela como colocou muito bem o Silvio, né? Ela nem consegue disfarçar o quanto que ela tá rindo. Como eu falei também no começo do programa, foi igualzinho no 8 de janeiro, aqui no Brasil, né? Você pode ter certeza que estava a esquerda inteira, todo o estamento burocrático, boa parte do poder judiciário, soltando fogos, mas extremamente feliz com aquilo ali para finalmente conseguir ter uma justificativa para as suas medidas tirânicas e autoritárias. Essa história que a Ana está contando do Keystone Pipeline, é uma das coisas mais fundamentais para entender de verdade a crise energética do mundo. Eu também conto essa história no artigo A Ucrânia Balança o Mundo, né? Foi o artigo da capa da edição 101 aqui da Oeste. Este está ainda só para assinantes, que eu estou contando exatamente essa tramitação, né, de como o Trump estava tentando rever as políticas do Obama, e depois o Biden, uma das primeiras coisas que ele faz no segundo dia ali de mandato foi justamente reverter de volta para aquela política desastrosa do Obama, que fez com que os Estados Unidos e a União Europeia ficassem completamente dependentes do gás russo. Como disse a Ana também, a gente está vendo uma cena bizarríssima no mundo, que é o Biden pedindo petróleo para a Venezuela. Como assim os Estados Unidos estão pedindo uma coisa como essa, né? Eu quero citar aqui um trechinho do que o PH Vox falou, né, o Paulo Henrique Araújo, que esse New Green Deal, né? Olha como eles sempre querem fazer uma metáfora com o passado. Ah, se funcionou, né? O New Deal funcionou no passado, e olha que não funcionou tão bem assim. Mas se as pessoas acreditam no termo New Deal, então vamos fazer o New Green Deal. E aí a gente tem que lembrar de um detalhe mais trágico ainda. O Maduro, agora que o Biden está pedindo um pouquinho de petróleo venezuelano, ele refina o petróleo não na Venezuela, mas no Irã. Graças a isso, o Irã, pela primeira vez na história, está passando com seus navios pelo Canal do Panamá. Isto significa que agora as tensões de poder no mundo estão colocando mais um maluco no pedaço. Ou seja, os iranianos estão agora cantando a bola, dando todo o poder justamente para Vladimir Putin, que o Biden tanto detesta, acho que talvez pelos seus negócios escusos ali na Ucrânia, né? E agora a gente está vendo que o Biden, tudo que ele faz parece que acaba virando um desastre. O mundo está sofrendo demais, enquanto essas pessoas ficam acreditando nessa teoria, às vezes, da conspiração de aquecimento global. E aí, Silvio? Eu quero só reforçar um ponto aqui, porque, veja, a Greta ser presa, fazer essa cena, ela foi lá buscar essa cena, buscar essa imagem, que vai aparecer na capa dos principais jornais aí do planeta, que seguem ali aquela cartilha progressista do politicamente correto. Tudo bem. A fala da Marina Silva também provavelmente vai provocar esse mesmo tipo de reação. Os Leonardos DiCaprio, a gente já conhece essa agenda. Agora, eu queria mais uma vez reforçar a fala do John Kerry, aí, o czar do clima enviado pelo governo americano para essa cúpula, porque ele disse que estão nessa sala um grupo seleto de seres humanos. Ele fala, abre aspas, quando você começar a pensar sobre isso, é extraordinário que nós, um grupo seleto de seres humanos, somos capazes de sentar nesta sala, nos reunir e realmente conversar sobre como salvar o planeta. Palavras de John Kerry, que foi aplaudidíssimo, que estava cercado desse tipo de pessoas seletas. Ou seja, uma crise energética na Europa, afetando a produção agrícola mundial, milhares de pessoas que podem morrer de frio e já sofrendo com frio. Lembrando que temos inclusive uma guerra em curso no leste europeu e eles realmente estão preocupados em fazer o discurso de pessoas seletas. É disso que se trata.